Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma casa super bacana, é uma casa compacta, mas ela tem detalhes super diferenciais que eu tenho certeza que vocês vão amar. Começando pela entrada social, o que eu acho muito bacana nessa casa são alguns detalhes, por exemplo, ali na entrada da garagem, nós temos a pedra moledo que faz a parede da escada e ela dá continuidade e entra dentro da casa. Então, à noite, quando ela está iluminada, você percebe claramente essa continuidade. O efeito é lindo. Mais alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. Às vezes a gente fica na dúvida, né? O que vai colocar, que revestimento eu vou colocar na escada. Aqui a opção foi não usar nenhum material que se destacasse muito. Então aqui esse piso é um piso da Portinari, 1 por 1, e nós fizemos todos os degraus seguindo o restante da casa que eu vou mostrar para vocês. Outra coisa também que eu gosto muito, o guarda-corpo a gente sempre fica naquele tradicional, que são as colunas e o vidro, ou o botão, né, que a gente instala o vidro aqui pela lateral da escada. E aqui a opção foi fazer essa moldura, aqui é uma madeira maciça, olha como ficou diferente, como ficou bacana, e o efeito junto com a pedra, eu acho assim que compôs perfeitamente com o estilo da casa. Pessoal, então agora vamos conhecer essa casa. Então aqui, como eu falei para vocês, esse efeito do guarda-corpo, que eu gosto bastante, olha como ficou diferente e realmente a composição ficou muito interessante, com a cor do piso, com a pedra na parede. Aqui nessa parede nós temos o cimento queimado na cor Fendi, que eu também acho muito bacana. O perfil dessa cliente é esse perfil um pouco mais natural, então a gente colocou aqui na decoração esses leques, que eu acho que a composição ficou perfeita. E como eu falei para vocês no início do vídeo, essa casa é uma casa compacta, mas vocês vão ver que delícia se imaginar o seu dia a dia numa casa como essa, porque ela é totalmente integrada. Então nós temos aqui a sala, e aí tem vários detalhes que eu vou mostrar para você. Ali a gente tem uma lareira a gás, aqui a gente tem todo o sistema de cinema, então é muito legal, porque a hora que você está assistindo TV aqui, parece que você está no cinema mesmo. A hora que a chuva, então o som vem por essas caixas aqui atrás, é bem interessante. E a cozinha é o coração da casa. O perfil dessa cliente era receber aqui a família, receber os amigos, ela gosta muito de cozinhar, então todo mundo fica aqui, né, integrado ali com a sala, com a TV, e aqui nós temos uma piscina pequena, que é o perfil dessa cliente. Realmente esse era o propósito da casa, uma casa compacta e que tivesse esses detalhes confortáveis para o dia a dia. Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que nós pensamos aqui, alguns detalhes diferentes. Por exemplo, nessa ilha, nós trabalhamos com o mesmo material. Esse material é o Branco Paraná, ele está super em alta. Como é uma pedra natural, ele tem muita variação. Então você vai encontrar no mercado ele muito mais rajado, em vários tons. Então aqui foi escolhido assim a dedo, um marmorizado mais sutil, que era esse efeito que a gente queria. E aqui, o que nós usamos? Aqui na ilha, nós usamos ele na textura polida. E na lateral da ilha, nós fizemos também essa bordinha aqui, que eu achei que ficou muito bacana. Essa textura, ela é escovada, mas ela é escovada aqui. Olha as plantas, como estão lindas aqui. Nessa textura escovada, ela é acetinada, ela não tem brilho, então o acabamento é diferente. Por que a gente não pode usar esse acabamento aqui?
Porque aqui, com o tratamento ele polido, ele é indicado tanto para a área de pia, como para a área aqui, onde tem o cooktop, possibilidade de limpeza e tudo mais. Aqui nós fizemos um cantinho, que é um cantinho do café. E aqui nós também utilizamos, olha que lindo, se você notar aqui o efeito desse mármore, quando ele tem essa textura aqui escovada, como essa peça fica nobre, como fica bonito. Ah, mais um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos uma gaveta, essa gaveta é onde tem as xícaras, onde ficam as cápsulas de café. Então, assim, também foi um pedido dessa cliente. Isso daqui eu também gosto demais, e aí vocês vão me perguntar, né? O efeito disso, além da estética, que eu acho que complementa bastante, dá um efeito muito gostoso nessa cozinha. Você vê, a gente tem verde. Então, o propósito desse projeto exatamente foi esse, né? As cores mais neutras, o verde, que é o destaque, a pedra natural, a madeira. Esse era o ponto forte do nosso projeto. E aqui nós temos a coifa da Tramontina embutida. Olha que interessante. Vou ligar aqui para vocês verem. Não ligou. E a coifa da Tramontina de embutir, ela tem duas opções de instalação. Aqui, que ela tá como um depurador, mas ela vem todo o sistema de coifa. Se você fizer a preparação aí na sua casa, você tem como sair o duto para fora, então ele funciona como um sistema de coifa mesmo. Aqui ele tá só como um depurador, porque vocês podem ver, a gente não tem a saída externa. Então, para essa cliente, isso atende super bem. E essa peça, para ser instalada, ela tem muitos detalhes, né? Então, a gente tem que imaginar que toda a parte elétrica, toda a fiação, ela tem que passar por dentro desses tubos, né? E aí ela já fica posicionada aqui para espera, né? Para instalação da coifa. Super bacana, né? Agora eu vou mostrar para vocês a cozinha aqui, a bancada, a pia. Ela também tem alguns detalhes diferentes. Por exemplo, aqui, como a gente queria uma coisa mais uniforme, ela não tem a cuba tradicional que a gente está acostumado, que é a cuba de inox. Então aqui nós fizemos, no Branco Paraná, só que aqui ele está polido. Ele não está escovado, como vocês viram na ilha e naquele painel ali da bancada do café. Aqui ele está polido. E nós fizemos ela esculpida, que tem a área molhada. Até essa pecinha aqui é uma pecinha de apoio, super bacana. A minha cliente comprou na internet, uma coisa assim super tranquila, super fácil. E algumas coisas que eu gosto aqui. A gente costuma ver, tradicionalmente, as pessoas colocam um frontão aqui, né? Então, aqui qual era o propósito? O propósito era que a esquadria já saísse no mesmo nível da bancada. Gente, isso faz toda a diferença. Olha a amplitude que dá. Mais tarde, depois eu vou fazer umas fotos e vou mostrar para vocês. Quando o jardim está iluminado, dá um efeito muito bacana e fica mais limpo, né? Da gente não ter o frontão e mais amplo. Aqui a gente está na altura tradicional, na altura padrão, não tradicional, padrão, que é 90 de bancada. E aqui, normalmente, em todos os meus projetos, que isso também é um padrão, a gente tem 70 centímetros. E ela é recuada em relação à bancada, né? Porque você imagina, se isso tivesse aqui, seria super incômodo. Então, a gente tem, isso é com 35 de profundidade, e aqui nós estamos com 60 de profundidade, tá? Então, você tem acesso aqui aos armários, sem problema nenhum, super funcional, super tranquilo. Outra coisa que eu acho, assim, muito funcional, muito bacana de você ter na sua casa, o dosador de detergente, né? Então é super prático, quando você tem que colocar, abastecer ele, você tira aqui e abastece, super prático. Essa torneira é a torneira da Docol. Ela também, meus clientes gostam demais, ela é muito funcional.
né? Porque você tem esse jato, aí você tem esse jato, então ela atende super bem, é uma torneira muito prática. Essa minha cliente já está há um tempo nessa casa, a torneira perfeita. E outra coisa também que eu gosto muito de indicar para os meus clientes é a lixeirinha de bancada, que eu também acho muito prático, Tramontina. Aqui ninguém imagina, né? Mas a gente não queria tantos elementos expostos nessa cozinha. Então nós resolvemos, ela já tinha máquina de lavar louça, nós resolvemos deixar ela embutida. Ela não é uma lava-louça própria para embutir, mas a gente tem todo o sistema aqui de circulação na lateral, então ela funciona super bem. Coloca a loucinha aqui, põe para funcionar e fecha. Ela está usando isso há bastante tempo, nunca teve problema nenhum, tá certo? Outro detalhe aqui também que eu gosto muito nessa casa, vocês olhando aqui essa parede onde já a gente tem os eletros e onde fica ali a pia que eu mostrei para vocês, esse vidro em cima, então você vê que bacana, né? Todo o armário ele fica envolvido, emoldurado, na verdade, por esses panos de vidro. Ali a esquadria, como eu falei para vocês, tem 170 centímetros de altura, é uma ideia muito bacana, a gente não usar frontão. Outro detalhe, eu falei para vocês, na hora que eu ia apresentar essa casa tinha muitos detalhes legais. Outro detalhe também que eu gosto, aqui é a porta da lavanderia. E a gente não queria uma porta tradicional. Então o que nós fizemos? Nós colocamos o batente sem rebaixo, então o batente ele não tem rebaixo, como os batentes convencionais. E essa porta ela fica faceada pro lado de fora. E aí tem que ter um bom carpinteiro, né, para fazer todo esse trabalho. Aqui nós mandamos fazer essas peças que foram aplicadas e depois tudo foi laqueado. E todas as portas dessa casa foi feito dessa forma. Aqui, outro detalhe também, nós pintamos as paredes e as portas da mesma cor. Tenho feito muito isso. Eu acho que fica assim um efeito muito bacana. Ultimamente eu estou muito apaixonada pelo ouro branco da Souvenir. Então assim, alguns projetos que eu tenho feito, tenho usado essa cor. É um branco, é um off-white. Então é uma cor bem gostosa que compõe e se harmoniza em vários projetos, vários estilos de projetos. Um projeto um pouco mais clássico, um projeto como esse, ele vai super bem. E nessa casa, o que nós decidimos também? Usar a textura do cimento queimado, que vocês viram na entrada, nesse tom de fende. Então ele dá um efeito bem bonito. Aqui nós também utilizamos a iluminação, são os perfis de LED, né, aí como iluminação geral. E nós usamos aqui alguns pontos que se chama pico. Então, de longe, quando você olha, você não percebe que a luz está acesa, mas você pode ver a sombra no piso. Ó, eu vou ficar aqui, vocês veem como ele ilumina. E quando você olha de longe, você não percebe que está aceso. Isso também é uma tendência, super moderno. E o efeito é esse. Você não imagina e olha como ele ilumina super bem. Aqui nós colocamos também umas caixinhas de som. Então aqui você pode conectar o seu Spotify, o som sai aqui. Então tá cozinhando, pode estar ouvindo uma musiquinha. Então ela é uma casa compacta, mas ela tem muitos detalhes. Aqui da sala eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que são bem diferentes e bacana. Hoje a gente tem usado os móveis. Lembra que um tempo atrás a gente tinha que fazer um lixo para colocar todos os equipamentos da TV? Hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente tem esse receptador de sinal. Então nós temos essa pecinha aqui, então vocês podem ver, nós não temos nenhum equipamento, né? Eles estão aqui
que aqui também tem a pecinha, né, que ela acaba quando você aciona, né, pelo controle. Essa casa tem automação, então quando você aciona pelo controle, não precisa ter nenhum equipamento aparente, você consegue ligar a TV. Aí aqui, como eu falei para vocês, a gente tem uma lareira a gás, ela aquece super bem. Na época que a minha cliente pediu que ela queria lareira, fiquei até um pouco insegura. Por quê? Porque nós temos a escada, como eu mostrei para vocês, que vai para a garagem, a cozinha que é totalmente integrada, e eu fiquei um pouco, confesso, um pouco insegura do calor se espalhar muito. E ela falou que já usou e que é simplesmente perfeito. Pessoal, então, como eu falei para vocês, essa casa é uma casa compacta, mas ela é toda integrada. Então, olha que vista deliciosa, né? Tudo integrado. Aqui a sala, nenhum cômodo, nenhum espaço é muito grande, mas ela atende, né? Uma família que não seja uma família muito grande, mas ela atende perfeitamente com toda essa integração. Vocês percebem, é uma casa pequena, mas ela é rica em detalhes. Vou mostrar para vocês outra coisa bem bacana nessa cozinha. Então aqui nós fizemos essa mesa no formato orgânico, que está super em alta. Então nós temos a ilha retangular, normal, e saiu aqui dessa ilha essa mesa. E ela tem toda uma estrutura metálica embaixo, ela não tem nenhum apoio no piso. Então aqui nós temos uma mureta de alvenaria que foi feita nesse sentido e nesse sentido também, aonde foi fixada essa estrutura metálica para que a mesa apoiasse. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, quando você olha a ilha nessa posição, aqui tem uma parede de alvenaria, mas você não percebe, para a gente não perder a simetria que a gente tem aqui. Aqui a marcenaria foi SCA, e a SCA é muito cuidadosa com todos os detalhes. Então aqui, isso foi um projeto da SCA, em que você vê a parede tá aqui. Então a porta, essa porta, ela tem o mesmo tamanho dessa porta aqui. Olha como o projeto tem detalhes. São muitos detalhes. Eu vou mostrar para vocês a lavanderia, que também é super pequena, mas vocês vão ver a funcionalidade disso. Então aqui nós temos a bancada, nós utilizamos o branco Paraná, porque ela está integrada com a cozinha, então eu usei o mesmo material. Então aqui nós temos o tanque embutido, aqui a gente tem armário para guardar produto de limpeza, aqui e aqui. E aqui, que eu tenho colocado muito em projeto, eu acho muito funcional, muito prático. Então você tem uma lava e seca, e você às vezes até à noite, hoje, né, a vida da gente é uma correria, então eu imagino a minha vida também. Então você colocou a sua roupinha na máquina, você tira da máquina direto aqui no varalzinho, no outro dia já tá seco, porque ela sai super centrifugada, enfim, quase seca. E aqui os cabides na lavanderia eu acho muito bacana. Pode ter essa função, ou a função, de repente, passou a roupa e quer pendurar e já levar para o closet no cabide, também funciona dessa forma. Então é o que eu estou mostrando para vocês, uma lavanderia super pequenininha, mas super prática, né? Bem objetiva, né? No dia a dia. Aqui esse detalhezinho onde a gente coloca as escovas. Então são detalhes que fazem a diferença no projeto. Agora eu vou mostrar para vocês o lavabo dessa casa. Mas antes, a gente tem aqui um cantinho, que esse cantinho, ele foi
pensado para essa cliente que ela trabalha às vezes em casa, então ela não precisava de um grande escritório, mas ela precisava de um cantinho, ela só precisa de um notebook, então ela usa esse cantinho aqui para trabalhar. Aí nós fizemos aqui esse nicho, que também ficou super gostoso e mostra a vista aqui. Olha que delícia você imaginar que você está trabalhando num lugarzinho com uma vista gostosa dessa. Aí agora eu vou mostrar para vocês então o lavabo. Reparando no detalhe das portas que eu mostrei para vocês. Olha que lindo que fica isso. Então essas portas são pivotantes. Então aqui, o lavabo, nós utilizamos aqui na parede esse revestimento, o revestimento da Castellato. Olha como ele dá um efeito muito bacana. Nós projetamos ali uma sanca invertida, né, para que a gente tivesse essa iluminação sutil nesse revestimento. A cuba é uma cuba de esculpir. Então aqui nós fizemos 2 blocos, né? Um bloco no amadeirado, no MDF, e fizemos essa bancada aqui, a pia do lavabo, no porcelanato. Então assim ficou muito harmônico os tons. Nós especificamos um espelho orgânico, tudo a ver com o propósito dessa casa. Dando continuidade aqui a esse projeto, então agora a gente segue para a área íntima. Essa casa, ela tem 3 suítes. Eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe das portas. Tem alguns detalhes aqui no banheiro que eu quero mostrar para vocês, porque é muito bacana. Pessoal, olha que bacana, aqui nós temos o closet e aqui acesso ao banheiro, que é super diferente. Aqui nós usamos no piso o vinílico e ele segue aqui para essa área seca desse banheiro. Então, quando tá tudo aberto aqui, essa porta de correr que eu mostrei para vocês, que tem um espelho, quando ela tá aberta, essa bancada se integra com o closet. O que eu quero mostrar para vocês é aqui a área do box. Olha que bacana. Então eu projetei aqui esse degrau. Nós temos iluminação, que dá um efeito super gostoso. E nós temos aqui, esse box dá para um jardim. Então nós, a paisagista, em parceria com a gente, nós escolhemos as plantas para que realmente tivesse privacidade. E além disso, nós temos aqui essa persiana rolô. Então você abaixa ela e você tem total privacidade. Ou mesmo que não, também você tem por conta da vegetação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer em projeto é o monocomando da ducha, sempre do lado que você abre a porta. Então eu abro a porta, aciono aqui, né, o chuveiro, vou ligar para vocês. Aciono o chuveiro, aqui eu consigo ver se a água já está na temperatura ou não. Eu só vou entrar a hora que a água estiver na temperatura. E às vezes acontece assim, né, para um projeto e tudo mais, eu falo para o cliente, o monocomando dentro do nicho fica bacana. E às vezes as pessoas têm um pouquinho de restrição em relação a isso. E olha como é funcional. Né, você tem todo o espaço aqui lateral, tem né, você pode pôr suas coisas aqui e o monocomando está aqui sem problema nenhum. Como esse banheiro ele é integrado ao closet, a nossa preocupação, isso é uma coisa muito, muito importante. Esse box ele é fechado até o teto. Então você terminou de tomar o seu banho, você fecha aqui, você abre lá para que o vapor não venha aqui pro closet e não tem problema absolutamente nenhum. Continuando nesse banheiro, aqui a bancada nós fizemos também em porcelanato, foi a Porcelab que fez, que é uma oficina própria que trabalha com os porcelanatos. O trabalho é impecável. E como eu falei para vocês, toda a marcenaria dessa casa é SCA, também impecável. Então essa cliente ficou super satisfeita. E aqui
Então nós não temos revestimento desse lado, nós só temos revestimento ali na área do box, como eu falei para você, terminou de tomar banho, fechou o box até o teto, não temos problema de vapor, da parede, de manchar, isso não acontece, tá? O espaço tem que ter bastante ventilação e nesse caso tudo já foi pensado, tá? Aqui, olha o detalhezinho que nós projetamos no escritório. Então aqui você tem esse perfilzinho aqui amadeirado, ele segue aqui e ele faz esse nicho. Olha que bacana. Então ficou um detalhe diferente. E aqui a mesma coisa, esse banheiro ele é todo cercado pelo paisagismo, então você também tem privacidade. Aqui não é automatizado como ali na área do banho, mas nós temos também as persianas que você fecha. Então ficou um banheiro diferente, um banheiro aconchegante, ele é compacto como toda casa, mas ele é diferente. Pessoal, olha que bacana quando você especifica a esquadria do piso ao teto. Então, o que nós fizemos aqui? O cimento queimado, a textura de cimento queimado que foi feito no teto aqui, interno, ele também segue para o lado de fora. Então, como essa casa, o projeto dessa casa é uma casa pequena, é uma casa compacta, a gente precisou utilizar esse tipo de recurso. Essa questão da esquadria, do piso ao teto, o mesmo acabamento que a gente tem no teto interno, ele se estende para esse beiral, para essa laje externa. O piso, a mesma coisa. Então aqui eu tenho um piso na textura natural, específico para uma área interna. Eu não poderia usar essa textura aqui, né? Por conta da água, por conta de escorregar. Então aqui é o mesmo material, só que a textura dele é o EXT, que é uma textura própria para que não escorregue. E outra coisa também, assim, fundamental, quando você quer uma coisa única, que você não quer interferência, vocês podem perceber, a gente não tem soleira, não temos nenhuma soleira aqui. A esquadria, ela foi instalada dessa forma, sem aquele trilho que é ruim de limpar, né, que limita o espaço. Então aqui você passa desapercebido, né? Só que um ponto super importante, essa esquadria ela tem que estar instalada nessa diferença de piso. Aqui nós só temos a espessura do piso e da argamassa. E essa minha cliente disse que aqui nunca teve problema de entrar água. Vocês podem perceber aqui é super aberto e não temos esse problema. Por quê? A água, quando ela bate no vidro, ela vai escorrer para baixo. E esse degrauzinho que a gente tem aqui, só da espessura, ela já não deixa que a água entre para dentro da casa. E olha como isso dá continuidade e faz muita diferença. Imagina ter aqui um trilho, as esquadrias são pretas, você ter aqui um trilho preto, né? Como isso diminui os espaços. Então são detalhes e recursos que a gente tem que utilizar quando a gente quer, quando a gente tem um propósito. Cada projeto é um projeto. Então a gente tem que estar sempre atento a todos os detalhes. Outra coisa também que eu gosto nessa casa, aqui a gente precisava fazer um sistema de captação de água. E às vezes as pessoas colocam aqueles ralos lineares, né? E fica aparecendo aquela grelha. Eu também não queria usar isso aqui. Então nós fizemos dessa forma. Então aqui nós temos uma canaleta por baixo de tudo isso com várias saídas. Então aqui eu tenho um sistema de captação de água, né? E a água, eu tenho uma caída nesse piso aqui. Então aqui isso funciona perfeitamente. Lógico que aqui é uma área pequena. Você imaginando uma área muito grande, às vezes esse sistema não é o suficiente para captar uma grande quantidade de água. E nesse caso funciona super bem. Essa cliente gosta muito de verde, né? Gosta muito da natureza integrada na casa, no seu dia a dia. Então, além dessa vista toda verde, aqui nós projetamos esse jardim vertical. Ele é automatizado, então assim, manutenção zero. Ele estando programado direitinho, né? Porque ele vai regar, tem o horário certinho do dia e o horário que ele irriga as plantas.
tá aí, manutenção zero. E olha que efeito lindo que dá. Que aconchego, né? Você traz o verde para dentro da sua casa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, essa casa tem muitos detalhes. Espero que vocês aproveitem e tirem algumas ideias. Quem está construindo, quem sonha em fazer a sua casa, espero que eu possa estar ajudando vocês de alguma forma. Obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Gonna take it slow. I'm loving you. Gonna take it slow. I'm loving you.